Tudo bem? Estamos dando início à coletiva de apresentação do técnico Dorival Júnior. Estamos aqui presentes com o executivo de futebol, Sérgio Dimas, que vai iniciar aqui a coletiva apresentando o Dorival Júnior. Boa tarde, Dimas. Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do professor Dorival Júnior. Acredito que dispensa qualquer tipo de apresentação, pelo extenso currículo que tem no futebol, por todos os clubes que já trabalhou, né, pelas conquistas que teve no cenário, por onde passou. Com certeza é a melhor escolha que o clube fez, a primeira escolha, e o clube se sente muito orgulhoso pelo atendimento, do aceite do professor Dorival. Eu, particularmente, também muito feliz de estar podendo trabalhar novamente com o professor. 2015, 16, 17, trabalhando no Santos, conseguimos grandes conquistas com títulos estaduais, fizemos participação de vice-campeonatos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vaga para Libertadores. Dorival, seja muito bem-vindo e precisar da gente também. Muito obrigado. Vamos agora à foto oficial com a camisa do Ceará e o nome do professor Dorival Júnior. Opa. Pode vestir-la já, né? Fiquei bem com essa camisa, hein? Ficou legal. Após a sessão de fotos oficiais, a gente vai dar início agora às perguntas da imprensa. Aproveitando antes só, professor, a partir de agora, além de treinador do time, do comandante, você é sócio do programa do Vozão. Oh, que maravilha. O professor Dorival Júnior recebe... É uma alegria ser um associado do Vozão e na expectativa aí que chegamos a um número ainda maior do que já temos, sendo que é a torcida com o maior número, né, de simpatizantes do nosso país. Muito legal isso. Boa tarde, Dorival. Boa tarde. Prazer conversar com você e prazer também iniciar essa coletiva. Dorival, primeiro, boa tarde. E eu queria saber, que eu acho que é um pensamento, uma indagação geral, não só nossa aqui do Estado do Ceará, nem só da torcida, nem só da imprensa, mas da imprensa brasileira. Você está aí num período sabático há 1 ano e 7 meses, né, que você estava fora do futebol, e todos já imaginavam, Dorival em algum instante vai voltar a ser treinador. Você saiu numa fase ótima da carreira e você é um cara que está numa idade ótima também ainda para ser treinador. E todos esperavam, em algum momento vai voltar. O que a gente ouviu pela imprensa, né, de vários outros estados time tal fez uma tentativa, Dorival segue seu período sabático. Time tal fez uma outra tentativa e, novamente, Dorival não foi. E para o Ceará, você deu o sim, né? O positivo, o aceite, está aqui, vai iniciar o trabalho. Então, a pergunta é, por quê? Por que o Ceará? Por que nesse momento, a proposta do Ceará te fez retornar ao futebol em relação a tantas outras que acabaram não sendo as propostas que te levaram a voltar a esse caminho? Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Eu tive 2 anos problemáticos, né? Que foram 19, eu tive uma operação, e 21, o ano passado, que eu tive alguns problemas pessoais. Então, eu não tinha como retornar naquelas condições, porque eu tinha consciência que eu não seria útil aos clubes que, evidentemente, tivessem acreditado
nas minhas condições de estar à frente de uma agremiação ou outra. Eu tive vários contatos, eu não escondo isso, mas eu sempre tive que declinar em razão dessa condição. A partir de janeiro, estava tudo zerado, tudo sanado, então eu já teria aí sim uma nova possibilidade. Aconteceu agora um convite da diretoria do Ceará e eu fico muito feliz com isso. Estou retornando com a mesma motivação com que saí desse cenário há um ano e alguns meses atrás e preparado para um novo desafio, uma nova condição e tentando fazer o máximo possível para que elevemos esse clube à melhor campanha possível ao longo desse ano, respeitando muito e aqui agradecendo ao trabalho deixado pelos últimos treinadores da equipe, principalmente o último, Thiago, uma pessoa que eu tenho uma consideração e respeito muito grande, e tentando dar seguimento a tudo aquilo que nos foi passado e deixado aí como um legado. Dorival, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, setorista do Ceará pela Rádio Povo CBN. E, Dorival, eu queria lhe perguntar, com todo respeito aos seus problemas pessoais, também aos problemas que você teve de saúde, essa questão, mas nesse período, Dorival, você teve tempo para se manter atualizado sobre o futebol? Porque, como você sabe, todo mundo sabe, o futebol muda muito, né? De um ano para o outro, as coisas aparecem novas, novidades surgem. Eu queria saber se você conseguiu ainda conseguiu ainda aproveitar um tempo para se manter atualizado, para entender o que está acontecendo, como os times estão jogando e por aí vai. Olha, eu acho que o que eu mais fiz na minha vida foi ver e analisar futebol nesses últimos meses, porque eu acho que faz parte, é o que eu sempre fiz e sempre fiz com muito prazer, e acredito que tem intensificado um pouco mais, né, ou desenvolvido um pouco mais essa condição de análise. Para mim foi importante, eu tinha necessidade de fazê-lo, precisei, contrário até a minha vontade, mas não tinha um outro caminho. Eu acho que a evolução ela é constante e frequente em qualquer profissão. Você tem que estar adaptado e ambientado a tudo aquilo que esteja acontecendo, e principalmente as mudanças, que são muito rápidas. E o futebol não foge a tudo isso. Se você não acompanhar, você não terá condições de poder dar uma sequência e ter uma continuidade dentro da sua profissão. Eu acredito que tenha feito o máximo possível para que mantivesse a condição que eu sempre tive de poder ser útil aos clubes que defendia até então. Boa tarde, Dorival. Júnior, né? No Palmeiras você era chamado de Júnior, né? Como jogador. Boa Faz tarde. tempo. Mário Kempis aqui, nome de jogador também, mas do TVC Esporte Clube, do blog do Kempis. Seja bem-vindo, sucesso. Obrigado. A minha pergunta, ontem o Luiz Otávio aqui na coletiva, ele já sabia que era você, mas ele acabou escondendo um pouco o jogo. Perguntei para os meninos perguntaram aqui para ele sobre o estilo de jogo, se ia se manter e tal. Ele disse que os jogadores iam se adaptar ao que o treinador iria determinar. Então, eu queria saber de você se você vai ter um novo estilo no clube, se você vai manter o esquema que era do Thiago. O Thiago dizia aqui nas coletivas claramente um 4-1-3-2. O Vina era atacante, por exemplo, não era meia. O Vina falou aqui para nós que ele se adaptou ao Thiago porque ele era meia de origem. A defesa, o Thiago dizia que não gostava muito que os zagueiros tocassem a bola porque não tinham estilo. Então, gostaria que você pudesse me dizer qual o esquema e o estilo que você vai adotar. Você vai aguardar e manter esse do Thiago ou você vai impor o seu mesmo? Muito obrigado. Olha, eu acho que você definir uma equipe, por números, eu não gosto de fazê-lo. Por quê? Porque eu acho que você, numa fase em que você esteja atacando, você, de repente, tenha uma distribuição em campo. Você tem uma ideia inicial. Eu parto de um 4-3-3. Só que eu chego próxima área ou no último terço do campo, eu chego numa outra condição. De repente, com 4, com 5 jogadores dentro da área adversária. Então, eu fugi do 4-3-3, quer dizer, e para defender, eu defendo num 4-3-3, eu defendo num 4-4-2. Por isso que eu fujo um pouco
desses números, porque eu acredito que o futebol ele seja uma totalidade. E dentro disso, você tem que se defender muito bem, você tem que atacar muito bem, você tem que atacar defendendo e, ao mesmo tempo, em que você defende, já se preparando para atacar. Por isso que eu tento aproveitar o máximo possível daquilo que o treinador anterior tenha nos deixado, tentando, naturalmente, colocar algumas condições que eu acredite e que sempre fizeram com que os meus trabalhos alcançassem resultados. Tiago acredita numa forma, Dorival acredita em outra. Eu acho que o importante é que o jogador se sinta confortável. Quando o Luiz disse que se adapta ao treinador, eu acho que é um pouquinho diferente. O treinador tem que se adaptar ao elenco que esteja às suas mãos. E para que isso aconteça, eu tenho uma ideia de jogo. Porém, caso perceba que eu precise de uma alteração, de uma mudança, eu tenho que fazê-lo o mais rápido possível para que eu consiga tirar e tentar extrair o mesmo máximo dessa equipe. Então, eu acho que é nisso que o treinador tem que se basear para que ele possa, de repente, dar um passo e também ter o sentimento de que tenha que voltar atrás, ou um passo à frente, ou um passo atrás, para que você possa acertar e encontrar aí sim o caminho que você acredite seja o ideal para a sua equipe. Boa tarde, Dorival. Tudo bem? André Almeida, aqui do Sistema Verdes Mares. Primeiro, bem-vindo. Sucesso para você nessa nova jornada e nessa retomada, né, de carreira. Tudo de bom. Dorival, queria fazer uma contextualização rápida aqui, que do ano passado para cá, o Ceará ele chegou na final da Copa do Nordeste, venceu o primeiro jogo, no segundo jogo em casa dependia apenas de um empate, acabou perdendo e perdeu nos pênaltis. Depois ele também perdeu a final do Campeonato Cearense, dependia de si para vencer o jogo, empatou com o maior rival e acabou não ficando com o título. Na Copa do Brasil, ele foi eliminado também para o maior rival, perdendo de 3-0. Na Copa Sul-Americana, liderou todas as rodadas, na última rodada, dependendo apenas dele, acabou perdendo e não conseguiu a classificação também naquele momento. E no Campeonato Brasileiro, restando 2 rodadas para acabar a competição, ele dependia apenas dele para conseguir também uma classificação para a pré-Libertadores. Era o que o América Mineiro conseguiu, poderia ser o Ceará hoje, ali naquela ocasião. Mas ele não conseguiu mais uma vez. Nesse ano, já foram 2 momentos em que o Ceará também dependia apenas dele, contra o Iguatu no Campeonato Cearense e contra o CRB na Copa do Nordeste. E não conseguiu alcançar os seus objetivos. E aí eu entro para a minha pergunta. Em vários momentos decisivos que o Ceará teve nesses últimos 12 meses, em que ele dependia apenas dele, não conseguiu o seu principal objetivo. Diante disso, qual é a sua metodologia e a forma que você pretende trabalhar o aspecto de mentalidade desse elenco para que o Ceará possa crescer nos momentos de decisão e acumular resultados melhores do que esses recentes, todos eles recentes, né, no prazo de 12 meses para cá, do que eu citei agora. Obrigado. Olha, coincidentemente, eu enfrentei uma situação como essa no Flamengo em 2018. As pessoas questionavam o elenco do Flamengo porque chegavam às semifinais de competições e não conseguiam, de repente, o último passo, que seriam as conquistas. E eu disse naquele momento que, a partir do instante que o Flamengo tivesse uma conquista, poderia ter uma sequência muito positiva de resultados, em razão de todo o trabalho que estava sendo desenvolvido dentro do clube. E o que eu observei aqui, apenas um dia após a minha chegada, é que o Ceará está muito diferente daquilo que eu vi há alguns anos atrás. Talvez, e eu sei que esse momento seja muito doloroso ao torcedor, mas talvez seja um indício de que, num espaço curto, nós tenhamos uma virada de chave. E essa mudança, ela depende, aí sim, em razão do seu questionamento, depende também e muito da nossa mudança emocional, da nossa postura em relação a enfrentarmos alguns desafios que acontecerão aí à frente. Por isso que eu me sinto preparado para esse momento e espero poder ser útil, ajudando assim a minha equipe a fazer a melhor campanha possível, buscando, de repente, quebrarmos aí esses paradigmas que são criados no futebol e que, às vezes, incomodam, e muito,
ao torcedor, mas que com certeza está aproximando o clube, de repente, de uma virada de chave. Quisera, possamos estar participando desse momento da nossa equipe. Oi, Dorival. Boa tarde. Caio Ricardo, TV Verdes Mares, do Globo Esporte. Queria te perguntar, sei que talvez seja até cedo a pergunta, né? Está pouco mais de 24 horas que o Dorival chegou na capital cearense, chegou na cidade, mas como foi o teu primeiro contato com o elenco? Você já teve esse contato? E em termos assim, de jogadores, você já conhecia aqui desses jogadores que estão no Ceará? Você já trabalhou com alguns em algum momento da tua carreira? Trabalhei com 3 jogadores, né? Com o Vitor, com o Richard, Vitor, Richard, Wesley. Acredito que tenham sido os 3. Mas nós conhecemos a maioria dos jogadores. Eu assisti boa parte de todos os jogos do Ceará. Isso aí já há 2, 3 anos que eu venho acompanhando, e muito todas as equipes do Norte e Nordeste. Eu acho que isso daí é uma obrigação do profissional. E, queira ou não, as competições são passadas a todos nós. Eu confio muito nesse elenco. Eu tenho certeza que o Ceará tem um time forte, um time valente, um time que já nos mostrou um lado muito positivo em outras situações, que, de repente, passa, assim, como foi colocado, por um momento de instabilidade, mas o ser humano ele tem um poder de buscar um reequilíbrio, de buscar e de regenerar um momento de dificuldade, passando aí por essas situações, enfrentando essas situações e, de repente, dando uma virada ali na frente. Por isso que existe uma confiança muito grande que esse mesmo elenco possa nos dar uma ótima resposta daqui a alguns meses. Dorival, boa tarde. Del Luiz, da Rádio Verdes Mares. Tudo bem? Prazer falar com você. Tudo bem. 3 pontos não são 3 perguntas, mas são 3 pontos, né? Primeiro que esse elenco do Ceará está com uma dificuldade enorme de fazer gols, né? É uma situação até parabenizar o Thiago, que você falava ainda há pouco do trabalho do Thiago Nunes. O time dele criava muitas oportunidades, mas na hora de concluir, de matar o adversário, é um pecado que o Ceará tem nesta temporada. A torcida, segundo ponto, a torcida está doída pelas 2 eliminações, Cearense, Copa do Nordeste, mas é uma torcida que dia 5 vai estar lá lotando o Castelão, né? Já é um apoio para o teu time contra o Independente. O terceiro ponto é o adversário, o Independente, time da Argentina, Copa Sul-Americana. Queria que você falasse, nesse pouco tempo que você acertou a tua vinda para cá, porque o Thiago foi demitido na sexta, na segunda o Ceará te anunciou como treinador, se você já começou a estudar o adversário, e essa questão do time, né? Ter que fazer gols, eles criarem essa confiança, que eu acho que está faltando, é a confiança mesmo nesse time, e você chegou para tentar sanar esse problema. E a terceira, a questão do torcedor, que com certeza não vai abandonar o clube, vai estar lá ao seu lado, que você está chegando, ao lado do time. Bom, eu acho que a maior dificuldade de quem jogue aqui no Castelão é justamente ter uma torcida como a torcida do Ceará, contrário à sua equipe. E isso eu senti em muitos momentos. Então, eu sei o peso que tem e o valor que tem essa torcida ao lado da sua equipe. E jamais abandonou e não vai abandonar num momento como esse. É um momento dolorido, eu não tenho dúvidas disso. E esse sentimento eu teria se também fosse torcedor. Eu acho que você não tem como esconder uma situação como essa. Agora, incomodou a todos nós. E está incomodando, e isso é bom. Isso é um ótimo sinal. É um sinal de que nós temos hombridade, que temos que enfrentar uma situação como essa. Nós não vamos nos encolher. Nós não vamos dar um passo atrás, ao contrário. Nós vamos enfrentar, mostrando ao nosso torcedor que podem confiar, que podem acreditar, porque nós temos capacidade de revertermos um quadro como esse. É questão de tempo. Com relação ao Independente, eu estava fora do país. Então, até ontem, eu tive esse trânsito, viajei 2 madrugadas para poder chegar. E não vou mentir a vocês, eu passo a olhar, a partir de hoje, tudo aquilo que já foi preparado tanto para o jogo do Independente quanto do jogo seguinte com o Palmeiras. Então,
Agora é uma questão de tempo para uma adaptação rápida. E tempo é o que mais posso ter aí, a partir de agora, para que possa fazer uma avaliação completa, ainda que os nossos adversários principais do Campeonato Brasileiro, eu já os conheço. Adversários de fora, eu vi apenas, eventualmente, uma ou outra partida. Não dá para você ter isso como um ponto-chave ou básico de análise. Eu acho que seria muito... uma análise muito superficial de uma equipe que é uma das mais vencedoras em termos de conquistas no nosso continente. Desculpe. Eu acho que o principal está acontecendo, nós estamos criando. E se uma equipe cria com esse volume, em algum momento nós encontraremos aí aqueles que estarão colocando para dentro. Me preocuparia muito mais se talvez não estivéssemos criando. Eu acho que esse é um ponto que me deixa um pouco mais tranquilo, sinal de que o próprio trabalho do Thiago era um trabalho que vinha mostrando já um processo de evolução. Em algum instante aí encontraremos esses jogadores que, de repente, coloquem para dentro. Boa tarde, Dorival. Pedro Pinheiro, da Band Ceará. Você tem um trabalho já até que conhecido com algumas revelações de jogadores. Acho que os mais conhecidos é o Neymar e o Ganso. Eu queria saber se aqui no Ceará você também vai dar esse espaço para os jogadores da base, até porque o Ceará tem alguns jogadores que são destaques na base. Olha, se tem um ponto que pudesse ser destacado em relação ao trabalho da minha comissão técnica, é justamente isso. Eu sempre tento valorizar o máximo possível os jogadores da casa, aqueles que estão que sendo formados, sendo preparados. Só para vocês terem uma ideia, a última seleção, a última Copa do Mundo, nós tínhamos ali, dos 25 jogadores, nós tínhamos 14 jogadores que foram iniciados ou foi dada uma primeira oportunidade dentro dos clubes que eu estava, a um deles. Então, eu acho que esse é um número expressivo para um treinador ver, assim, em 15 anos de carreira, um número elevado de jogadores e jogadores de um ótimo nível que fazem parte de uma das seleções mais respeitadas, se não a mais respeitada e vitoriosa do planeta. Então, isso, para mim, é uma satisfação, além de muitos outros, como o próprio Vitor, que está aí, que tiveram aí uma primeira oportunidade também, no momento em que tivemos a oportunidade de estarmos juntos. É isso que eu espero fazer, desde que, naturalmente, eu tenha tempo para um desenvolvimento de trabalho, e é isso que eu acredito e que sempre tentei fazer nas equipes que passei. Dorival, boa tarde. Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM860. Nesses quase 2 anos que você ficou parado, o que é que esse tempo te ensinou como pessoa, como treinador, e como é que você encara esse teu recomeço como treinador de futebol, treinando o grande time do futebol brasileiro, no caso do Ceará? Como é que você encara esse recomeço? Eu acho assim que, para mim, não é um recomeço, é apenas uma continuação daquilo que eu vinha fazendo. Em momento nenhum eu perdi de foco o principal, que é a minha carreira e os clubes no futebol brasileiro. Jamais eu fiz isso. Eu apenas tive a necessidade de uma parada pré-estabelecida de um tempo. Imaginei que fosse apenas alguns meses e acabaram sendo alguns meses a mais daquilo que havia sido planejado. Porém, tudo resolvido e tranquilo. Eu acho que o ser humano ele evolui e ele continuamente ele está sempre buscando uma melhoria, está sempre buscando condições de poder ser um pouco melhor do que era. Eu acho que essa é a preocupação de todos nós, tanto pessoal quanto profissionalmente. E comigo não foi diferente, eu tentei fazê-lo da melhor forma. Boa tarde, Dorival. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Ceará Esporte Clube. Você e toda a sua comissão técnica, que você tem muito sucesso com a camisa do Vozão. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Muito obrigado. Dorival, qual é a sua avaliação sobre o elenco do Ceará, né? O elenco que o Ceará tem hoje? Mais uma pergunta em cima disso, né? No seu estilo de jogo, você gosta de jogar com centroavante, aquele trombador, aquele que fica dentro da área, ou aquele centroavante que sai um pouco mais da área, dá espaço para aquele homem surpresa? Olha, eu acho que com relação ao
ao atacante em si. Hoje nós temos atacantes que eles tenham consciência, né, de momentos que tenham que flutuar e momentos que tenham que ser um pouco mais agudos. Eu acho que nós temos aí várias opções, né, para que possamos, de repente, tomarmos a melhor decisão possível, mas depende muito daquilo que nós tenhamos em mãos, daquilo que o adversário apresente e do momento de cada um deles. Eu acho que quem se escala é o jogador. Às vezes você pode errar um dia, dois, mas no terceiro você vai perceber que aquele jogador está pedindo uma passagem, uma oportunidade. Então, quem se escala é o atleta. E é natural que, ele tendo a oportunidade, ele preparado, ele terá condições de dar uma resposta. Na minha função como treinador, eu tenho que tentar errar o mínimo possível e dar o máximo de oportunidades quando cada um deles venha a merecer, que estejam num bom momento, vivendo um bom momento e, de repente, desenvolvendo esse bom momento. Desculpe a outra. Qual a avaliação sobre o elenco? Eu acho que eu não pedi reforço à diretoria, eu quero trabalhar com o elenco que foi montado e acreditando que esse grupo possa nos dar uma ótima resposta. Boa tarde, Dorival Júnior. Jorge Bruno, Portal Show de Esportes e Rádio Caribe FM. Gostaria de saber como é que você vê essa evolução do futebol cearense. Na sua outra passagem, o futebol cearense não era favorito a nível nacional e hoje tem uma crescente muito grande. Como é que você vê essa evolução do nosso futebol cearense? Olha, eu acho que é prazeroso você ver a evolução do futebol cearense num todo. Você hoje ver equipes estabilizadas, encontrando um caminho, muito bem geridas. Eu acho que fazendo com que uma puxe a outra. Eu acho que isso daí é um caminho sem volta. Teremos daqui a pouco as equipes do interior também buscando um crescimento e uma melhora. Eu acho que isso daí engrandece, fortalece e faz com que acreditemos cada vez mais que estamos no caminho. Eu tenho certeza que foi um trabalho árduo, muito difícil, desgastante, mas, ao mesmo tempo, vem sendo prazeroso pelos resultados que nós temos visto, que nós temos acompanhado e, com certeza, de repente, com esse caminho consolidado, nós tenhamos aí, futuramente, ainda mais equipes chegando em condições de poderem estar brigando por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Dorival, boa tarde. Mariane Sobrinho, da TV Otimista. Primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Segundo, eu queria saber como que você acha que a sua experiência, né, já que você já passou por tantos clubes, já possui título pela Copa do Brasil, pode estar ajudando o Ceará, principalmente nessa fase, né? E os próximos confrontos do Ceará são coisas bem decisivas, que é pela Copa Sul-Americana e pela Copa do Brasil. Então, como a sua experiência pode estar ajudando o time a superar essa fase ruim devido às últimas eliminações? Obrigada. Nós temos assim competições distintas, mas jogos bem complicados daqui para frente. E nós temos que ter essa consciência. Eu me sinto preparado para poder tentar passar aquilo que eu já vivenciei em outros clubes, naturalmente sequenciando assim a minha busca também por contribuir e por melhorar o momento das equipes que eu esteja trabalhando. E assim será com o Ceará. Eu acho que eu tive experiências, ou inúmeras experiências, né, passadas, e que me deram uma condição de poder também visualizar e perceber que nós temos aí um elenco forte, um elenco que também possa nos dar uma resposta muito positiva, desde que encontremos um caminho, melhoremos as condições que já vêm sendo mostradas aí ao longo dos últimos anos e que contribuamos assim para que o futebol apresentado pela nossa equipe seja ainda melhor e mais competitivo. Eu venho com essa ideia, com esse objetivo e confiando muito no grupo que nós temos. Eu não tenho receio em afirmar que nós estamos muito próximos, de repente, de uma mudança de chave e que ela possa acontecer o mais rápido possível.
Muito obrigado a todos que participaram da coletiva de imprensa com o técnico Dorival Júnior. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, professor. Muito boa sorte. Obrigado. Daqui a pouquinho tem a primeira atividade do professor com o elenco alvinegro. Muito obrigado.